Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 3, que tem como tema Direitos para Todos. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 6 e 7 da apostila de vocês. Já quero começar a aula, pensando com vocês sobre o tema do capítulo, Direitos para Todos. Ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos conversar um pouco, sobre a ideia do que é direito, se esses direitos realmente são para todos, ou melhor, nós vamos ver toda a caminhada, todo o histórico da construção desses direitos e vamos ver se eles realmente são para todos ou não. Então, já vou colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que eu quero que vocês reflitam sobre isso ao longo das nossas próximas aulas, beleza? No início do capítulo, nós vamos conversar sobre a relação entre direitos e cidadania. Então, para a gente poder, já começar com o pé direito, vamos entender o que são os direitos. Direitos, pessoal, são benefícios, vantagens que a lei garante aos indivíduos, certo? Todos os nossos direitos, eles são garantidos por lei, beleza? Já o conceito de cidadania já é um conceito bem mais amplo, certo? Porque ele vai estar atrelado à qualidade de ser cidadão. E o que isso quer dizer? Que para você ser cidadão, para você exercer a sua cidadania, você vai ser um indivíduo que vai ter os seus direitos assegurados por lei, como a gente já falou, na aula de hoje, mas também você vai ter deveres, certo? Para você exercer a sua cidadania plenamente, vocês têm que seguir tanto os seus direitos quanto os seus deveres, certo? A gente consegue perceber, que existe direito para todos, direitos das mulheres, direitos dos negros, das crianças, dos adolescentes, do consumidor, dos idosos. Vai haver, diversas leis, diversos decretos que vão traduzir e garantir todos esses direitos para esses segmentos específicos, certo? Existe dentro da nossa Constituição, áreas específicas para cada uma desses grupos sociais que eu mencionei, certo? Só que adianta ter tantas leis, tantos decretos, se eles não forem respeitados? Temos que pensar nisso também. Então, os direitos básicos do cidadão, eles devem ser garantidos pelo Estado. Ou seja, o Estado, enquanto instituição, ele tem que garantir que todos os direitos básicos sejam colocados em prática, sejam validados, que todos os cidadãos tenham esses direitos básicos garantidos, certo? Então, pessoal, vamos retomar um pouco o histórico, da caminhada dos direitos para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto. Alguns povos da antiguidade, como por exemplo os babilônios, com o Código de Hammurabi lá do século 18 a.C., ou seja, muito antigo, e os gregos de Atenas, com as leis de Clístenes do século 6 a.C., tiveram suas normas registradas por escrito. Atentem-se aqui, pessoal. Perceba que eu falei normas, eu não falei direitos, certo? Basicamente, nesse contexto aqui, quando a gente fala que tiveram suas normas registradas por escrito, eu estou querendo falar que, basicamente, eles começaram a ordenar como que deveria ser, o comportamento coletivo, certo? A ideia das normas. As leis babilônicas, elas reforçavam o poder do Estado, enquanto as atenienses, elas iam definir as instituições da democracia. Nenhuma das duas, em nenhum momento, vai tratar de direitos, quanto mais de direitos humanos. A história dos direitos humanos é muito mais recente e a gente vai ver que ela vai ser resultado de toda essa caminhada que nós vamos conversar na aula de hoje, certo? Vindo, para um momento mais recente, a partir ali do século XVIII, na Inglaterra, é que foram criadas as primeiras cartas, os primeiros estatutos, os primeiros documentos
que garantiam alguns desses direitos. Perceba que a gente está falando de alguns. Então, a gente está falando que no século XVIII, na Inglaterra, a gente vai ter, né, os primeiros registros de documentos que vão falar dos direitos. A gente vai destacar a Magna Carta, ali de 1215, que vai proteger apenas os homens livres. Então, perceba que se no início da aula eu falei, né, de direitos para todos, inclusive garantindo, né, direitos para grupos sociais específicos, ou seja, cada grupo social vai ter demandas diferentes e essas demandas diferentes vão estar garantidas por lei. Aqui, quando a gente vem para o contexto da Magna Carta, a gente vai ver que ela protegia apenas os homens livres. Enquanto a Petition of Rights, por exemplo, ela requeria o reconhecimento de direitos e liberdades para os súditos do rei. Percebam que são grupos muito restritos, certo? Além disso, nós também podemos destacar, né, nessa história da caminhada das cartas dos direitos, a mais importante delas que a gente vai destacar foi a Bill of Rights, de 1689. O que essa Bill of Rights ela dizia? Basicamente, ela submetia a monarquia à soberania popular, transformando-a numa monarquia constitucional, certo? Ainda, galera, nós também temos que destacar, né, o Act of Settlement, que é de 1707, e que ele completava ali o conjunto de limitações ao poder monárquico, e o Habeas Corpus Amendment Act. Esse habeas corpus, o nome já é bastante difundido, né, até os dias de hoje, ele já é mais popularizado, aposto que vocês já escutaram, né, esse nome em algum momento. E o que esse, né, habeas corpus, lá de 1769, ele garantia? Basicamente, ele anulava as prisões arbitrárias, tá? Todos esses atos que eu mencionei agora, eles eram dirigidos apenas às pessoas nascidas na Inglaterra ou que lá viviam. Ou seja, quando a gente fala desse contexto da Inglaterra ali no século XVIII, né, o desenvolvimento dessas cartas dos direitos, a gente não está falando em contexto mundial, a gente está falando em uma escala local, ali na Inglaterra, de pessoas que nasceram lá ou que lá viviam, certo? Quando a gente vai, né, ainda no século XVIII, falar das colônias inglesas da América do Norte, né, quando elas se tornaram independentes, foram criados alguns documentos importantes. Que documentos são esses? Basicamente, a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e também a Constituição de 1787. Ainda em 1787, também foram ratificadas as 10 primeiras emendas da Constituição estadunidense. O que elas determinavam? Basicamente, elas determinavam, né, de maneira bem clara, de maneira bem direta, os limites do Estado e definiam, né, como a liberdade deveria ser estendida aos cidadãos, certo? Essas emendas, elas garantiam liberdade de culto, de palavra, de imprensa e de reuniões pacíficas. Mas, entretanto, né, elas promoviam a distinção entre os seres humanos, já que não aboliram a escravidão. Ou seja, essas emendas, né, que foram ratificadas, né, da Constituição estadunidense, ela garantiu alguns avanços, né, nessa caminhada dos direitos, já garantiu ali, né, a liberdade de culto, de palavra, de imprensa, ou seja, né, você tinha uma informação ali circulando, porém, ela não se estendia a todos, já que a gente ainda, né, nesse contexto, ainda tinha pessoas escravizadas. Tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 3, questões de 1 a 14, e nós também vamos ter a nossa atividade devolutiva 1, né, referente ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Vocês devem pesquisar, né, sobre a Bill of Rights, certo? Que a gente até mencionou como sendo a mais importante das cartas de direitos. As ilustrações são fundamentais, elas vão ser avaliadas e essa pesquisa, pessoal, tem que ter pelo menos 15 linhas. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!